Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que esse vídeo encontre você muito bem e eu espero também que você esteja com tempo, porque eu vou conversar com vocês hoje sobre os 22 livros que eu li em maio e em junho. Faz tempo que eu preciso fazer essa atualização das últimas leituras, eu sempre deixo pra depois porque eu já sei que é um vídeo que vai ficar muito longo. Então já sabe, vou te pedir pra ter paciência. Vou falar brevemente sobre esses livros, os que estiverem em resenha vai ficar aqui embaixo o link da resenha, também vou deixar o link de compra dos livros aqui embaixo. E é isso então. E também, é claro, eu vou pedir pra você deixar o seu curtir aqui nesse vídeo, que isso é muito importante pra divulgação do meu trabalho. Por favor, não esquece de deixar o seu curtir. Se você tá chegando aqui por esse vídeo, se inscreva, por favor, se inscreva nesse canal pra gente crescer cada vez mais, alcançar mais leitores. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já pega o link aqui do vídeo, manda aí pros seus amigos, pros seus colegas, joga nos grupos de WhatsApp, compartilhe esse conteúdo para que ele chegue a mais gente, que mais pessoas tenham indicações de livros maravilhosos. E vamos lá então, que o vídeo vai ser longo. Então, maio eu comecei finalizando Sombriossos, que foi um livro que eu comecei a ler no finalzinho de abril e terminei no comecinho de maio. Já tem vídeo aqui no canal de vlog de leitura de Sombriossos e também falando sobre a minha experiência lendo o livro e assistindo a série, o que eu achei de um e de outro. Eu tenho já um conteúdo aqui mais detalhado, no caso com spoilers, que é um vlog de leitura lendo Sombriossos, também comparando com a série que eu acabei assistindo. Mas acho que muita gente já conhece a fantasia, então eu não vou me estender muito aqui. Daí eu li um dos livros mais fofos e surpreendentes pra mim esse ano, que foi Os Segredos da Felicidade, da Lucy Diamond. Tem uma resenha exclusiva desse livro aqui no canal, eu fiquei muito feliz que foi um trabalho que eu fiz de um livro que eu amei ter lido. Eu fiquei muito envolvida por essa história, já recomendei ele, assim, em várias formas, em várias plataformas. E eu fiquei muito feliz também que vários de vocês vieram falar comigo depois que curtiram o livro, que se apaixonaram pela história. Como tem já uma resenha específica do livro, eu não vou me estender muito falando sobre ele. Só vou resumir aqui e falar que é um livro que vai girar em torno do relacionamento de duas irmãs que não se dão bem e que com o passar da leitura aí a gente vai entendendo por que elas não se dão bem e qual que é o caminho ali que elas vão trilhar em busca aí, né, de talvez se reconciliar. Deixa aqui a minha forte recomendação, gente. Esse livro é muito fofo. Daí lemos em maio, no clube de membros do canal, né, o clube de leitura, nós lemos Daisy Jones and the Six. Se você quiser saber como que se faz para participar aí do clube de leitura mensal, aqui embaixo no botão Seja Membro, você consegue ver todos os benefícios que você recebe sendo membro do canal e a partir de um valor ali você consegue participar do clube de leitura, fazer parte do nosso grupinho, interagir, fazer parte também de sprints exclusivos pelo Google Meet. E a gente leu juntos então no mês passado Daisy Jones and the Six da Taylor Jenkins Reid. Essa foi a minha segunda leitura da autora. Eu comecei, né, a conhecer esse trabalho magnífico dessa mulher incrível por Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que eu amo, é um dos meus favoritos da vida. E esse aqui também me surpreendeu demais, mas eu vou confessar, eu estava esperando assim, muito mais do livro, talvez porque eu já tivesse lido Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e tava ali o tempo inteiro, sabe, com o sentimento que eu tive lendo Os Sete Maridos de Evelyn Hugo na cabeça. E esse livro aqui, sim, ele é muito imersivo, muito envolvente, conta a história de uma banda, é meio que um documentário sobre uma banda de rock muito famosa dos anos 70, se eu me lembro bem, e a gente acompanha ali todo o processo de formação dessa banda, a gente conhece os integrantes, até mesmo quem não faz parte da banda, mas faz parte da vida desses integrantes. E aqui a gente tem personagens muito humanos, que erram bastante, que, né, não são perfeitos, mas ao mesmo tempo a gente tem também uma imersão muito, assim, próxima da vida, né, de pessoas roqueiras dessa época, né, de bandas de rock dessa época, sobre como havia esse consumo muito comum de drogas, drogas pesadas entre, né, membros de bandas e, enfim, todas as problemáticas e dificuldades que essas artistas, né, enfrentavam ali ao longo de sua vida. Tudo isso focado aqui na vida desses protagonistas. Eu gostei muito desse livro, tô muito empolgada pela adaptação da série que vai sair, mas ainda assim eu continuei preferindo Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, embora não tenha, assim, nada pra reclamar desse livro, gente. Então, assim, leiam Daisy Jones and the Six, que é maravilhoso. E esse mês de maio, gente, teve muito Taylor Jenkins Reid. Eu li 4 livros da autora nesse mês, deixa eu ver aqui.
Pois é, eu li 4 livros dessa autora nesse mês. O último foi entre maio e junho, né? Foi no finalzinho de um, comecinho do outro. Mas logo depois de Daisy Jones and the Six, eu li também o Amores Verdadeiros, da mesma autora. E esse aqui sim, esse aqui se tornou um dos favoritos do ano. Ele tá ali pau a pau com Os Sete Maridos de Evelyn Hugo pra mim. Tem uma resenha aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo pra você conferir com mais detalhes do porquê que eu gostei tanto desse livro. Nem vou me estender muito aqui falando, tem marcação em todo esse livro. E eu recomendo muito fortemente que você vá assistir essa resenha, porque eu acho que ali eu consigo te convencer a dar uma oportunidade pra esse livro. Já coloca ele aí na sua lista de próximas leituras. Aqui a gente tem uma história de amor. Vai envolver uma mulher e 2 homens. Assim, eu não sinto que dá pra eu resumir essa história em um triângulo amoroso, porque pra mim o protagonismo dessa história é o processo de autoconhecimento e desenvolvimento que essa mulher passa por estar numa situação completamente, assim, diferente de tudo, sabe, que você pode imaginar. Então, ela tá numa situação realmente muito complicada, muito difícil, que ninguém nunca imagina passar na vida. E é essa situação que vai ensinar pra ela muito sobre ela mesma, sabe? Independente do romance, independente da pessoa que ela vai ficar, sabe? Ai, vai lá assistir minha resenha que eu acho que você vai entender melhor do que eu tô falando, sem spoiler. Vai lá. Aí eu li outra famosa, Colleen Hoover, Lee Verity. Tem vlog de leitura com spoiler desse livro aqui no canal, porque eu tava com tanta expectativa desse livro, do povo falando que era muito bom, muito bom, muito bom. Primeiro livro da autora, assim, em thriller, né? E fui, assim, meu Deus, esperando, ó, meu Deus, agora sim terei um favorito de Colleen Hoover, e foi completamente o oposto, assim. Eu encontrei muitos furos nessa história, muitas coisas que não me agradaram, coisas que eu achei muito desnecessárias. Não é pra mim, assim, um livro maravilhoso. Inclusive, eu fiquei, assim, meio tipo, gente, será que eu li o livro certo? Porque não gostei mesmo, o tanto quanto as pessoas gostam. Mas, assim, eu tenho um certo problema com Colleen Hoover, porque eu sempre começo os livros dela com muita expectativa, sempre porque as pessoas geralmente enaltecem horrores, mas comigo é difícil um livro dela funcionar completamente bem, mas você pode conferir melhor a minha opinião no vlog, mas já saiba que é com spoiler. Gótico Mexicano foi mais um livro aí desse caso de suspense, meio que, não é bem terror, mas é mais um suspense. Também tem vlog de leitura desse livro aqui no canal, só que sem spoiler. Esse aqui foi o primeiro livro que inaugurou ali o meu retorno à vida de leitora. Quando eu entreguei meu TCC, né, assim que eu terminei, eu comecei a vlogar com esse livro aqui as minhas, né, novas leituras. E eu gostei muito, gente, da história. Tiveram algumas coisas, assim, no livro que não fizeram com que eu me agradasse com ele 100%, principalmente porque eu tinha altas expectativas de ele ser um dos 5 estrelas aí. Era uma das minhas previsões, 5 estrelas pra 2021. Não foi 5 estrelas, mas foi uma ótima leitura que eu recomendo bastante. Esse livro aqui se ambienta no México, por isso que é gótico mexicano. E assim, é o gótico no México, basicamente isso. A gente tem uma protagonista que vai visitar a prima que tá doente. Ela mora numa cidadezinha bem no interior do México, um local bem alto, assim, nas montanhas, e numa casa muito sombria. Então ali a gente já tem essa aura do gótico. E a partir do momento que ela entra nessa casa, que ela interage com a família da prima, ela vai vendo que tem algumas coisas muito estranhas com essa casa, com essas pessoas, e daí muitas coisas absurdas vão acontecendo, muito esquisitas mesmo, e a gente vai vendo desenrolar a partir daí. Se te interessou aí nessa premissa do livro, eu sugiro que você assista o vlog, que também não tem spoiler, então você pode assistir ali despreocupado, né, sem medo de pegar spoiler, mas eu já deixo aqui a minha recomendação, porque eu gostei bastante desse livro, embora não tenha sido 5 estrelas como eu tava imaginando que fosse ser. Li o Evidence of the Affair, também da Taylor Jenkins Reid. Nesse caso é uma novela, uma história bem curta, tipo um conto da autora, que tá disponível na Amazon, né, eu li em e-book e em inglês, ele não tem ainda tradução, não sei se vai ter tradução aqui pro Brasil, né, pro português. Foi também pra mim uma boa leitura da autora, eu dei acho que 3 estrelas ou 3 estrelas e meia, alguma coisa assim, mas também não foi nada comparado aos grandes livros dela que eu já tinha lido antes. Foi sim uma boa leitura, não foi um tempo perdido, mas eu, né, esperava mais. Nesse livro a gente tem uma história que é contada completamente em carta, é um romance epistolar, portanto, e a gente já começa a leitura com uma mulher enviando uma carta para um cara
cara, isso acho que na década de 80, na Califórnia, e ela manda uma carta pra esse cara e fala assim: então, eu encontrei aqui no meio das coisas do meu marido indícios de que ele tá tendo um caso com a sua esposa. Por acaso você encontrou alguma coisa aí no meio das coisas da sua esposa que linke ela com o meu marido? E a partir desse momento, né, dessa notícia chocante pra esse cara, é que eles vão começar a trocar cartas sobre o que eles estão passando, eles vão dividir ali, né, as suas angústias, o que fazer agora que eles sabem que estão sendo traídos pelos seus respectivos cônjuges, e a partir daí a coisa vai tomando certos rumos que, a partir de determinado ponto da leitura, você meio que já espera que vai acontecer, mas a autora chega no final e meio que reverte essa situação. Eu gostei do livro, eu gostei de como ela finalizou a história, mas não sei, eu tava esperando que eu fosse me envolver muito mais com a leitura, sabe? Mas ainda assim é um livro muito bom, uma leitura curta, rápida, e Taylor Jenkins Reid, né, gente, que nunca decepciona. Aí eu li o Malibu Renasce e também já tem resenha desse livro aqui no canal. Esse é o mais novo lançamento da autora, saiu agora acho que dia 14 de junho. E, gente, mais outro livro maravilhoso dessa autora. Eu não canso de dizer o quanto ela é maravilhosa. Nesse livro aqui a gente tem uma história que vai envolver os 4 filhos de Mick Riva, que é um grande músico, nossa, um músico muito famoso ali das décadas de 60, 70, 80, enfim, ele é muito, muito, muito famoso. E a gente já conhece ele antes de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. E aqui nesse livro a gente vai ter a história focada nos 4 filhos dele, mas a gente tem também um pouco sobre o começo da carreira dele, como que ele conheceu a mãe dos filhos e tudo mais. Mas o foco em si é nos filhos e numa festa grandiosa que a filha mais velha dele dá todos os anos em Malibu. E a gente já sabe aqui no começo do livro que no dia que essa festa vai acontecer, né, no ano atual que eles estão, vai ter um incêndio muito grande em Malibu. E a gente passa a leitura toda tentando entender o que esse incêndio vai ter a ver com a história. E é um livro muito, muito, muito maravilhoso também. Eu gostei muito desse livro. Tem resenha aqui no canal, confere lá pra você saber melhor, com detalhes, só que sem spoiler de novo. E sério, gente, se vocês nunca leram nada dessa autora, fica aqui o meu forte apelo. Leiam os livros dela, que ela é maravilhosa. E agora a gente vai pra junho, né? No comecinho de junho eu terminei aqui o Malibu Renasce. E em junho eu comecei lá na Twitch um projeto de leitura coletiva em que a gente vai ler juntos 40 livros curtos. São livros curtinhos, novelas, contos, coisas bem pequenas. E esse projeto começou no mês de junho e, portanto, por causa desse projeto eu acabei lendo um número bem alto de livros em junho, totalizando 15 livros. Só que a maioria deles foram livros curtinhos, sabe? Então é aquilo, né? Tipo, você aumenta no número de quantidade de livros e reduz a quantidade de páginas ali por livro, né? Porque, enfim, vocês já vão entender. A leitura conjunta do mês de junho com os membros do canal foi Leila, da Colleen Hoover, ou Laila, você pode, enfim, dizer como você quiser. E esse livro aqui foi outra aposta que eu fiz nos livros da autora. Nesse caso aqui a gente tem um romance paranormal e eu já fiz uma resenha sobre ele também, tá aqui no canal. Eu tentei ser o mais detalhista possível sem dar spoiler, mas acredito que ainda tem um pouquinho de spoiler, dependendo do que você considera spoiler. E esse livro, ele é um romance paranormal. O que isso quer dizer? Vai ter aqui nessa história, em algum momento, coisas muito estranhas acontecendo, mas vamos começar do começo, né? O que é essa história? A gente tem o livro narrado pela perspectiva do Leeds, que é um cara que vai conhecer uma moça numa festa de casamento em que ele tá tocando com uma banda ali que ele tem, né? Que ele é baixista, ele é de uma banda bem pequena. E eles estão tocando ali num casamento e tal. Quando ele conhece essa menina, eles vão se apaixonar à primeira vista, porque todos os livros dessa autora são assim. Eles vão ter ali aquela forte química logo na primeira noite e a partir de então eles vão ficar juntos. Só que vai acontecer uma situação bem trágica na vida dos dois, que vai envolver principalmente a namorada, né, a Leila, e ela vai mudar, né, ela vai ficar muito abalada por causa de tudo que aconteceu e tudo mais, e em busca de fazer com que ela tenha momentos, assim, digamos, de mais paz de espírito, tranquilidade, ele vai fazer uma viagem com ela, vai propor essa viagem com ela pro lugar onde eles se conheceram, que é essa pousada onde rolou o casamento da irmã dela, que foi onde ele tocou e tudo mais, eles se conheceram ali. Daí eles vão fazer essa viagem, eles vão pra essa pousada e coisas muito estranhas começam a acontecer dentro daquela casa, tipo uma panela que sai do fogão e vai parar na pia, um notebook que fecha do nada, sabe? Do nada, o cara tá usando o notebook fecha na mão dele.
E a partir daí ele vai tentar investigar o que tá acontecendo ali, e conforme ele vai investigando o que tá acontecendo, ele vai tomando atitudes muito, muito horrorosas, assim. Ele é o protagonista é o que eu mais odiei nesse livro, mas na verdade acho que o que eu mais detestei nesse livro é o sentimento que a autora deixa no final do livro, que induz o leitor a entender que, tipo assim, tudo bem as coisas horríveis que ele fez, sabe? Porque no fim das contas, tá tudo justificado. Mas assim, não tá justificado, porque independente de pra quem ele tava fazendo o quê, ele ainda assim tava fazendo, né, tomando atitudes muito ruins, sabe? Tomando atitudes muito recrimináveis. E eu sinto que esse livro aqui é bastante, bastante problemático. Então, mais uma vez, Colleen Hoover não conseguiu me convencer, não gostei desse livro. Embora, é claro, mais uma vez a narrativa da autora é muito boa, muito envolvente, ela te prende no livro de uma forma absurda e eu não sei que bruxaria que ela faz. Começamos então ali o projeto de leitura de 40 livros com O Que Encontramos nas Chamas, da Maíra, e eu gostei muito desse conto dela. É um conto jovem, infanto-juvenil, assim, só que ele vai tratar de temas muito importantes. Essa menina, ela é descendente indígena, então a Maíra vai trazer pra história ali certas problemáticas envolvendo preconceito, sobre a forma como as pessoas enxergam essa menina, sobre aqueles comentários que parecem inofensivos, mas que no fundo não são completamente inofensivos, que magoam as pessoas, que fazem elas se sentirem enfim, mal com esses comentários horríveis. Mas, acima de tudo, a Maíra vai trabalhar bem sutilmente, gente, muito sutil mesmo, o abuso sexual infantil. Só que é muito sutil. Essa história pode sim ser um gatilho pra quem já passou por isso, porque ela vai meio que sugerir isso. Ela não deixa, tipo, escrachado, ela sugere. Mas quem já passou por isso vai ter uma conexão talvez um pouco mais profunda com essas sugestões. Então talvez não seja pra essa pessoa. Mas enfim, né, é um caso de uma menina que vai precisar ser deixada pela mãe na casa dos tios pra resolver uns problemas fora do país. E nesse tempo que ela passa ali na casa dos tios, ela vai perceber que o tio dela se aproxima e é muito, assim, muito legal com ela, sabe? Ele dá de tudo pra ela, ele tá sempre querendo levar ela pra tomar um sorvete, trazendo uma lembrancinha, apresentando pra ela a biblioteca dele, já que ela adora ler. Tudo isso são pequenos agrados que ele vai fazendo pra conquistar a confiança dela e, no fim das contas, dá o bote. Então, assim, é uma coisa muito tensa que, né, muitas pessoas passam, muitas crianças passam, e isso é o mais importante a gente pensar com essa história. Mas assim, muito incrível, amei muito a escrita da Maíra. Deixo aqui também a recomendação pra você, se você ainda não leu. Vou deixar o link aqui embaixo. Acho que não tá disponível no Caô, mas ele tá disponível por um preço bem bacana, então fica aqui a sugestão pra você. E Se Tocarmos o Céu foi um livro que eu li, né, mais um conto do Léo Oliveira agora. Gente, esse conto foi uma das coisas mais divertidas que eu li nesse mês, assim, foi muito divertido, muito fofinho. A gente tem uma história narrada pelo Joaquim, que é um garoto negro, que é filho de 2 pais, ele tem 2 pais, e ele é homossexual, e ele passou por um relacionamento que não foi muito positivo, deixou certas marcas nele, ele tem certas dúvidas sobre ele mesmo, sobre seu amor próprio, enfim, ele tá passando por uns momentos muito complicados, mas ele tá seguindo a vida ali, tentando alcançar os objetivos dele, e enfim, né, lidar com tudo isso, tudo que ele tá sentindo, com a ajuda também de, né, suas heroínas ali da cultura pop, como a Rihanna, a Beyoncé, né, aquelas deusas. Mas o ponto alto de toda a trajetória do Joaquim é quando ele descobre que o Chris Hemsworth, o cara que faz o Thor, assim, o grande ídolo da vida dele, tá vindo pra São Paulo pra Comic Con. E a partir daí ele vai mover mundos e fundos pra fazer o dinheiro pra ir nessa Comic Con. E, gente, tem o Chris Hemsworth, tem ele conhecendo o Chris Hemsworth, sabe? É muito, muito divertido. Tem os seus momentos de reflexão, ao mesmo tempo que tem os seus momentos de alívio cômico. Eu amei demais esse conto. Fica aqui a recomendação pra você. As 220 Mortes, de Laura Lins, é aquele tipo de livro que te deixa impressionado, ao mesmo tempo que angustiado enquanto você tá lendo, porque a gente tem um protagonista, o Daniel, que vive a mesma situação traumática 220 vezes, que seria a morte da Laura Lins, que é uma menina ali que ele tem interesse, que ele conhece já desde muito tempo, mas que eles dividem um passado meio problemático ali, porque quando ele era mais novo, ele, assim, pisou na bola com ela, e 220 vezes ele vai vendo ela sendo morta de diferentes formas, e ele vai, né, ao longo de todos esses episódios, tentando encontrar uma forma de quebrar esse ciclo, de quebrar essa situação, de fazer com que as coisas aconteçam de uma forma diferente. Então é surpreendente, porque a cada momento ali você vê que o personagem tá descobrindo uma coisa nova, ao mesmo tempo que é muito angustiante, porque nunca dá certo. Parece que ele tá fazendo de tudo e nada dá certo, sabe? Então, assim,
me surpreendeu, mas também me deixou angustiada, mas foi uma leitura muito positiva e eu recomendo também pra você. Selvagem, do Wesley Silveira, acho que foi um dos melhores que eu li, né, de todos esses aí curtinhos. Esse é um livro bem curtinho mesmo, é um conto de pouquíssimas páginas, mas ele tem muita força. Ele vai ser narrado pela perspectiva de um garotinho, né, acho que ele tem uns 8 anos, e ele vai trabalhar a história desse garotinho meio que numa espécie de metáfora com os animais, com uma matilha, se eu não me lembro bem, de coiote, e como que os animais, eles têm diferentes dinâmicas, sabe? As diferentes espécies de animais têm diferentes dinâmicas entre si. E a gente vai entendendo que essa analogia que ele faz com os animais é o reflexo da vida desse garotinho, de tudo que ele tá vivendo depois de perder a mãe, do seu relacionamento com o pai, com os avós e, enfim, coisas que ele vai vivendo ali ao longo desse momento tenso que ele tá passando, né, de luto e tudo mais, e de algo que acontece depois ainda, que intensifica essas mudanças que acontecem dentro dele. Gente, é um livro muito, muito bonito, muito sensível. Ele vai trabalhar essa temática do luto de uma forma bem bonita, eu achei bonita pelo menos, mas também muito emocionante. Então, assim, se você se emociona com esse tema, talvez não seja pra você. Adivinha Quem Não Voltou Pra Casa, do Pedro Poeira, foi outro conto que eu li durante esse mês. Foi um conto que eu já vi várias pessoas recomendando antes, então eu tava já bem empolgada pela leitura e, assim, não me decepcionei. Eu gostei bastante desse conto. Ele fala sobre uma mãe de família que sumiu, não voltou pra casa. Ela foi pro bingo ali, curtir a noite, não voltou. O livro começa com o filho mais velho chegando em casa depois de uma balada. Ele passou a noite, né, festando, e daí no dia seguinte ele chegou em casa, viu a irmã em casa, a irmã vira pra ele e fala: adivinha quem não voltou pra casa? Quem foi pro bingo e até agora não chegou? A princípio eles vão levando, achando que, né, não, ela só se atrasou e tal, mas com o passar do tempo, sem notícias da mãe, sem conseguir ligar pra ela, porque não conseguem, o telefone dá ocupado ou dá desligado, alguma coisa assim, eles não conseguem ter notícia dela, vai passando o tempo, eles vão ficando preocupados e daí eles resolvem sair juntos à procura de pistas da mãe. E daí eles vão pela cidade, no bingo onde ela costumava ir, e daí de lá eles pegam pistas de que ela foi pra outro lugar, e daí eles vão, né, nessa caça pela mãe deles, e todo mundo muito preocupado. E a gente, né, nós leitores ficamos muito preocupados enquanto lemos esse livro. Tipo, o que aconteceu com a mãe deles, sabe? Tipo, nossa, será que ela sofreu um acidente? Será que foi sequestrada? Será que foi morta aí na madrugada? A gente tenta descobrir junto com eles, e o final, assim, eu amei demais o final. A justificativa e o que aconteceu com a mãe deles, assim, digno de bater palmas. É um conto que vai trabalhar muito essa coisa de questões familiares, dinâmicas familiares, de expectativas entre membros, sabe, com membros da sua família. Eu achei bem legal também, fica aqui a recomendação, bem divertido também. Li também o Reflexos do Passado, da Paola, do livro dos Fuxicos. Eu tinha já esse livro no meu Kindle há algum tempo e é um livro curto, assim, acho que ele tem 70 e poucas páginas e vai falar sobre uma mulher que está grávida durante a quarentena, né, durante a pandemia. Isso, né, o conto se passa em 2020, seria então no ano passado. Ela tá grávida, mãe solteira, né, sozinha no apartamento, lidando com as notícias, lidando também com o medo do futuro que a sua filha vai ter, medo também de acontecer alguma coisa com a sua filha por causa da pandemia, né, do seu bebê. E é uma história que vai ter muita reflexão sobre essa mulher que é uma nova mãe, que tá se preocupando agora com uma nova vida, ao mesmo tempo que a gente tem ela descobrindo os reflexos do passado dela com uma caixa que ela recebe da família, que na verdade foi da avó, e com muitas lembranças da avó, diários da avó dela. Então ela vai fazendo também, inclusive, reflexões e devaneios sobre a política, sobre o momento político que a avó dela viveu e o momento político que nós vivemos no presente, sobre os anseios que a avó dela tinha no passado e os anseios que ela tem no presente, uma coisa que vai se conectando com a outra. Eu achei bem surpreendente, bem interessante como a Paola linkou as duas coisas e trouxe, né, questionamentos bem pertinentes para o nosso momento. Eu gostei muito do livro e deixo aqui também a recomendação para você. Se ainda não leu, leia, bem curtinho também. Eu li Amores Gelato, li pelo Kindle. Esse livro tava aí na minha lista já há algum tempo para ler. Todo mundo falava para eu ler porque é um livro que se ambienta em Florença, na Itália, então eu tava já com as minhas expectativas meio altas e eu curti bastante a leitura. Na verdade, eu tava esperando que eu fosse me envolver
envolver mais com a leitura, o que não aconteceu para um livro jovem, curto. Eu até que demorei um tantinho para ler esse livro, mas assim, não achei a leitura ruim, eu só não me envolvi tanto. Acredito que por, né, ter todos aqueles dilemas adolescentes envolvendo ali a trama, mas até que muitas problemáticas envolvendo a protagonista foram bastante pertinentes. Ela acabou de perder a mãe pro câncer e a mãe dela já tinha deixado tudo meio que arrumado ali para que ela fosse pra Itália. A mãe dela queria muito que ela fosse pra Itália, né, depois do seu falecimento, já que, né, isso já era algo previsto devido ao avanço do câncer da mãe. E ela acaba indo pra Itália em busca do seu pai, que a mãe dela falou que tá lá. E daí ela chega lá e começa a questionar as coisas e questionar essa relação dela com esse cara que estão falando pra ela que é o pai dela, mas que ela nunca soube nada sobre ele. E ela também recebe um diário da mãe que vai falando sobre esse tempo que a mãe dela passou na Itália estudando, como que ela conheceu, se apaixonou pelo pai dela. E aí ela vai nessa busca, sabe, pelo passado da mãe, consequentemente pelo seu próprio passado, pra tentar entender melhor a dinâmica familiar dela, ao mesmo tempo que a gente tem ali um romance envolvendo na vida dela, né, com um menino que ela conhece na Itália, e também passeios que ela vai fazendo ao longo da história por Florença. E assim, é bem fofo, aquele romance bem levinho, bem água com açúcar, aquele tipo de livro bem pra gente, tipo, esquecer, sabe, dos problemas e só aproveitar um livro fofinho. Bom, vamos lá, que ainda tem livro pra falar aqui. Eu também li o Todos Nós Vemos Estrelas, que é um livro, um conto, na verdade, assim, que foi escrito pela Larissa Siriani com o Léo Oliveira. Pelo que eu me lembro, são os dois que escreveram juntos, e é uma história meio que com fantasia. A gente tem essa protagonista, que é uma adolescente, que tem uma série de livros favorita ali, uma série de fantasia e tal. E a gente no começo tem a narrativa tanto da história que ela lê, né, do livro, quanto da história dela. Só que em algum ponto essas histórias vão se entrecruzar, porque ela vai ganhar da menina que é a crush dela um caderno, que é tipo um caderno dos desejos. E daí ela escreve um dia nesse caderno que ela deseja que ela tenha alguém que entenda ela de verdade. E a partir desse desejo que ela escreve no livro, ela vai descobrir, né, vai acordar no meio da noite com o protagonista do livro favorito dela dentro do quarto dela. Olha isso. Enfim, né? E a partir daí a história dos dois vão se cruzar, né? A história dela e a história do personagem favorito dela. E a gente vai lendo pra tentar descobrir até onde isso vai, sabe? O que vai acontecer. Eu achei muito estranho que ela acorda, vê o personagem favorito dela ali, né? Dentro do quarto dela. E ela age como se fosse tudo a coisa mais natural. Tipo, ela oferece uma água pra ele, desce lá pra arrumar uma coisa pra ele comer. Um negócio muito louco. Mas enfim, eu gostei desse livro. Eu achei bem criativa a forma como foi trabalhada ali as duas linhas de história, né? Tanto do protagonista da ficção quanto dela da realidade. Mas, não sei, assim, eu acho que eu tava esperando mais, sabe? Eu senti que foi no começo bem lento pra eu pegar, sabe, no tranco da leitura. E, enfim, eu acho que eu tava esperando que eu fosse me envolver mais. E no fim das contas, eu acho que de todos aqui, esse foi o que eu dei menos estrelas. Mas ainda assim é uma leitura bem válida. Eu li o Vidas na Noite, que é uma antologia de contos da Ione Simões. E eu fico sempre muito surpresa com o quanto a Ione é talentosa. Ela tem uma habilidade pra escrever muito impressionante. Ela escreveu vários contos. E em cada um desses contos ela vai trabalhar uma temática. Vai ter um conto ali que vai falar sobre gordofobia, sobre autoaceitação, né? Auto-amor, essa coisa da imagem mesmo. Tem um outro conto que vai falar muito sobre escolhas da vida, sobre essa questão de você escolher perdoar uma traição ou não. Tem um outro conto ali que vai falar sobre autodescoberta, aquela coisa de você se descobrir como você realmente é, sabe? Quem você realmente é. Enfim, eu achei muito interessante a forma como ela trabalhou todas essas temáticas dentro dos contos e sempre com uma escrita muito bonita, uma escrita muito envolvente. Gostei demais dessa antologia também e tô empolgada pelo lançamento que vai ter da Ione na Arlequim. Ai, tô doida pra ler. Aí eu li o Ainda que a Terra se Abra, do Rodrigo Tavares. Esse livro tava na minha meta de leitura desse ano e eu concluí. E esse livro vai falar sobre um homem que tá voltando para as suas origens. Ele nasceu bem no interior do Rio Grande do Sul, o pai dele era dono de terras e ele cresceu naquela cidade pacata, né, conhecendo poucas pessoas e tudo mais. E em determinado momento da vida ele foi embora para Brasília e ele agora é um professor universitário que tá precisando voltar para sua cidade natal por causa do falecimento do pai dele. Então ele vai se reencontrar ali com as pessoas do seu passado e também com a sua cidade
Natal. E a partir daí, então, ele vai tendo todo esse reencontro, sabe, com as pessoas da sua vida, da sua infância. Ele vai entendendo melhor sobre situações que aconteceram no passado dele, que ele achava que ele entendia, mas que ele, na verdade, não entendeu completamente. Ele vai começando a ter aquelas dúvidas sobre pertencimento, sobre onde você realmente... Tipo, qual é o seu lugar de verdade, quem ele realmente é. Enfim, é uma viagem que acaba fazendo com que ele meio que entenda melhor, sabe, sobre si mesmo. Foi um livro bem legal de se ler. Eu recebi a edição física aqui do Rodrigo já autografado, mas o livro tá disponível na Amazon para o Kindle Unlimited, então se você ficar interessado, o link fica aqui embaixo. Confere lá, eu acho que você vai gostar da escrita do autor. É muito madura, eu diria que é uma leitura muito madura, uma escrita muito madura. Daí eu também li O Menino do Pijama Listrado, que é mais um livro que também tava na minha meta pra 2021. Esse livro eu já tava pra ler há bastante tempo e aproveitei esse momento de meses de livros curtos, né, pra ler esse aqui também, que é outro curtinho. E é um livro, gente, muito triste. Eu acho que é um livro que bastante gente já leu e ele é muito, muito triste porque ele se ambienta durante a Segunda Guerra Mundial e o Bruno, que é o protagonista, ele é filho de um general do exército hitlerista. E aqui no começo do livro, a família dele vai precisar se mudar para uma outra casa por causa do trabalho do pai dele. E a gente vê tudo isso pela perspectiva do Bruno, que é uma criança de 8 anos. Então, assim, tudo pra ele é o fim do mundo, é uma grande injustiça. Ele, um menino branco, privilegiado, né, filho de um pai que é um general e tudo mais, ele vai ter contato com uma realidade muito difícil que ele não entende. Ali onde ele vai morar agora com a família é próximo a um campo de concentração, que ele não sabe o que é isso, né, ele não entende o que é isso, mas ele vai, com o passar dos dias ali, né, do tempo nessa nova casa, ele vai acabar fazendo amizade com um menino do pijama listrado, e vocês sabem que judeus usavam esse pijama, não pijama, né, essa roupa listrada em cinza. Então ele vai fazer amizade com esse menino e ele não entende porque aquele menino é tão maltrapilho, porque ele é tão magro, por que não tem comida na casa dele, tipo, ele pergunta, ele faz até umas perguntas assim bem sem noção, porque ele não tem noção mesmo, ele pergunta tipo, alguma coisa tipo, por que você não se alimenta melhor, sabe, uns negócios assim. Ele não entende a realidade que ele tá se inserindo, ele faz amizade com esse garoto, e o final do livro é muito triste, tipo, muito triste. Quem já leu, quem conhece a história já sabe, mas eu não vou falar pra não dar spoiler, mas é um livro bem, assim, é um livro que você precisa ler no momento que você tiver mais ok, assim, porque ele é sutil, ele é narrado por uma criança, então não tem todo aquele peso, mas é aquela coisa, né, pra bom entendedor, meia palavra basta, então a gente sabe tudo que tá acontecendo. Inclusive, ele fala, né, o Bruno fala que o novo lugar onde ele mora é Haja Vista, porque ele não entende o nome da cidade, que a gente já sabe que é Auschwitz, né, então ele fala Haja Vista. Tem outras coisas também que ele vai trocando de nome, porque ele fala o nome que ele entende. Tipo, o Führer, né, que é o Hitler, ele fala que é o Fúria, que é o cara, né, que é o chefe do pai dele. Então, enfim, é bem sutil, mas a gente entende e a gente vê a gravidade da coisa, e isso deixa tudo muito pior, pelo menos pra mim. Depois eu li O Amor em Pedaços, da Mari Salles. Tem um vlog aqui no canal em que eu falei, né, sobre essa leitura. Tá tudo sem spoiler, mas você consegue saber com mais detalhes. Esse eu acho que é um dos livros que eu mais gostei de ter lido dessa autora. Eu contei lá no vlog como esse livro é fofo e como ele traz temas bem relevantes e muito importantes que a gente tome ciência. Ele vai falar sobre uma protagonista que tem leucemia e ela vai receber uma doação de medula de uma menina que ela visitou quando ela estava no colégio ainda, fazendo uma espécie de gincana, e ela foi levar umas doações para esse orfanato e ela faz amizade com essa garota, só que depois de alguns anos, né, que ela tá ali já diagnosticada com o câncer, ela vai reencontrar essa garota, porque essa menina agora, ela é irmã adotiva do médico que tá salvando, que tá cuidando ali dela, né, tá tratando dela. E essa menina fica tão tocada pelo caso que ela decide que ela quer tentar doar a medula, e acontece de ser, né, compatível. A partir daí a pulguinha já vai pra trás da orelha. Então ela começa, né, a fazer todo aquele processo de tratamento, se cura do câncer e ela se aproxima cada vez mais dessa menina que foi a doadora, e acontece ali, de enquanto ela tá sendo tratada, de ela desenvolver certo sentimento pelo médico, mas tudo muito platônico, porque, né, o médico dela, ela tá ali toda debilitada e tudo mais, então a gente vai ter ali, com o passar da história também, o desenvolvimento desse romance, a aproximação dela com o médico, que é o Matias,
pessoas. Enfim, é um livro que trabalha muitas temáticas bem relevantes, como doação, né, salvar a vida de alguém, como também salvar a vida de alguém fazendo adoção. É um livro muito, muito legal. Eu vou deixar aqui embaixo o link do vlog, dá uma olhada lá, que eu tenho certeza que você vai gostar desse livro também, que também tá disponível no Kindle Unlimited. E finalmente agora, com, sei lá, 40 minutos de vídeo, eu vou finalizar falando sobre Loucuras de Carnaval, da Clara Alves, que é também um conto que vai se passar no carnaval, que tem toda aquela coisa, né, aquela vibe de verão, festas, viagem com os amigos. A gente tem essa protagonista que vai fazer uma viagem com a amiga e os amigos esquisitos dela. Isso depois de ter passado um ano de um término de relacionamento dela que ela ainda sente. Principalmente devido à forma como tudo foi no relacionamento dela e como que tá agora, né, esse ex-namorado. Enfim, ela topa aí nessa viagem, mesmo muito meio que a contragosto, e ela vai descobrir mais de si mesma nessa viagem com essas pessoas. Vai sim ter ao longo da história ali um interesse amoroso, né, dessa protagonista, e é um conto que não é pra menores de 18 anos, né, porque vão ter cenas ali impróprias para menores de idade, mas foi uma leitura bem divertida, muito envolvente, muito gostosa, porque tem toda essa vibe de praia, de festa, de sair com os amigos, saudades inclusive. Então deixa aqui a recomendação pra você que quer uma leitura leve também, que vai ter ali, né, seus pontos de reflexão e também os seus alívios cômicos. Como eu falei então, gente, o link de todos esses livros vão estar aqui embaixo no box de informações. Também vou deixar o link das resenhas, então confira tudo lá embaixo. Vou finalmente finalizar o vídeo agradecendo a todo mundo, agradecendo aos membros do canal por todo o apoio de sempre. Muito obrigada, galera, por tudo. E quero saber agora se você já leu algum desses livros, se você ficou interessado em ler algum deles, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá. Tchau!